Direito Eleitoral, Partidos Políticos, parte 1. Professor Rafael Maia. Olá, tudo bem? Sou eu aqui de novo, professor Rafael Maia, que te acompanha nos estudos do Direito Eleitoral. E nós vamos começar um módulo sobre partidos políticos, essas entidades da sociedade civil tão importantes para o exercício da democracia no nosso país. E como diz o poeta, vamos estudar porque está todo mundo estudando. Então, gente, é o seguinte, a primeira coisa que nós precisamos lembrar sobre os partidos políticos é que as disposições relativas aos partidos políticos, elas estão previstas tanto na Constituição, no seu artigo 17, quanto na Lei 9.096 de 95, a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, a Lei dos Partidos Políticos. Então nós temos que concentrar os nossos estudos nesses dois diplomas legislativos, tanto na Constituição quanto na Lei dos Partidos Políticos. E lembrando que por causa disso, principalmente as disposições previstas ali no artigo 17 da Constituição, podem cair tanto na sua prova de direito eleitoral, quanto na sua prova de direito constitucional. Então retire um bom tempo da sua vida para que você possa estudar com calma, aplicando técnicas de memorização, o disposto ali no artigo 17 da Constituição Federal. Tudo bem? Mas vamos lá. Quais são as informações preliminares que nós precisamos saber sobre os partidos políticos? A primeira delas é que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado, o que quer dizer que eles se sujeitam às regras do Código Civil, se sujeitam às regras do direito privado e não uma legislação administrativa. E essa informação simples, ela costuma cair demais em provas para confundir você, candidato a um concurso público. As bancas costumam dizer lá, afirmar que os partidos políticos são tutelados pela legislação administrativa, que os partidos políticos têm as mesmas prerrogativas das autarquias, por exemplo, de outras pessoas que são reguladas pelo direito público. Não. O partido político, ele é uma pessoa jurídica de direito privado, ele não possui nenhuma prerrogativa de direito público aplicada às pessoas da administração pública. E essa é uma outra informação importante. Os partidos políticos, então, não pertencem à administração pública direta ou indireta da União, do Estado, do Federal e de nenhum dos poderes. Beleza? Pessoas jurídicas de direito privado, regulados pela legislação privada e pela sua própria lei orgânica, a Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.096 de 95. E aí, nós precisamos fazer um estudo mais aprofundado do artigo 17 da Constituição. E o artigo 17, parágrafo 1º, traz algumas regras que é importante que a gente saiba, que são muito importantes. E aí ela traz uma regra importante sobre autonomia partidária. Veja o que diz o artigo 17, parágrafo 1º. É assegurada aos partidos políticos autonomia. E aqui vem a primeira observação importante. Essa autonomia partidária não é absoluta, óbvio, porque ninguém tem autonomia absoluta. A autonomia dos partidos políticos é sempre nos termos da Constituição e da legislação vigente. Então nós vamos ver, por exemplo, que os partidos políticos têm autonomia para decidir o prazo de duração de suas comissões provisórias, seus órgãos de direção provisórios. Só que a lei estabeleceu que o prazo máximo é 8 anos. Então a autonomia do partido, nesse caso, é vinculada aos 8 anos previstos em lei. Tranquilo? Então vamos lá. É assegurada aos partidos políticos a autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre a escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios. Então vejam lá, é o partido político quem vai estabelecer qual o prazo de duração dos seus órgãos. Por quê? Porque os partidos políticos eles vão ter órgãos permanentes, chamados de diretórios, mas ele vai ter também outros órgãos que são provisórios, chamados de comissão provisória. E essa comissão provisória, que até bem pouco tempo atrás era um provisório eterno,
E por que os partidos faziam isso? Porque a comissão provisória pode ser dissolvida a qualquer momento pelo órgão de direção nacional. Então, os partidos criavam comissões provisórias nos estados, nos municípios, e nunca criavam um órgão permanente para que o Diretório Nacional pudesse controlar aquela unidade da federação. E aí, nesse sentido, o TSE identificou essa prática e veio uma legislação estabelecendo que os órgãos provisórios têm que ter a duração máxima de 8 anos. Tudo bem? E sua organização e funcionamento para adotar os critérios de escolha e os regimes de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais. E aqui tem uma outra informação importante. Não podemos mais ter coligações para eleições proporcionais. Esse ano de 2020 vai ser a primeira vez que nós não teremos mais coligações para eleições proporcionais. Então, para as disputas aos cargos de vereador, deputado estadual e deputado federal, não pode mais ter coligação. Coligação agora somente para cargo de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de estado, prefeito e vice-prefeito e para a chapa de senador. Tudo bem? Voltando lá. Sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal. O que a Constituição está dizendo aqui é que nós não temos mais no Brasil a famosa obrigação de verticalização. E como que se dava essa verticalização? Vamos lá. Até bem pouco tempo atrás, nós tínhamos coligações para eleições majoritárias. Então, estamos falando de eleições majoritárias. E os partidos se coligavam. Por que os partidos se coligavam? Porque quando o partido se coliga, ele passa a ter mais tempo de televisão. Então, soma-se os tempos de televisão de cada um dos partidos e uma coligação com muitos partidos vai ter muito tempo de televisão. E até bem pouco tempo atrás, o tempo de televisão era um dos fatores principais para o indivíduo ganhar a eleição. Por que eu estou falando até bem pouco tempo atrás? Porque os tempos são outros. Ninguém assiste televisão mais, praticamente, né? A eleição hoje acontece muito mais no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no Twitter. Na televisão, não. Mas até bem pouco tempo atrás, Basta ver que nas últimas eleições presidenciais, na eleição de 2018, o candidato que mais tinha tempo de televisão foi definhando ao longo da campanha, que foi o Geraldo Alckmin. Mas antigamente isso era importante. Aí os partidos se coligavam. E aí a coligação acontecia o seguinte: em âmbito nacional, se coligavam, de um lado, partidos de esquerda, por exemplo, PT, né? Partido dos Trabalhadores, PT, PCdoB e PSOL. E do outro lado, vamos imaginar assim, uma outra chapa com a galera menos de esquerda, né? Vamos pegar aqui o PSL, o Partido Novo, o Democratas. E eles se coligavam em âmbito nacional. E aí, quando chegava no Estado, em âmbito estadual, vinha o PT estadual e se coligava com o PSL. E aí isso incomodava um pouco a Justiça Eleitoral. O TSE disse o seguinte: olha, peraí, que história é essa de um partido completamente de esquerda coligando com um partido completamente de direita? Nós estamos tendo aqui uma confusão de ideologias partidárias, isso pode confundir o eleitor. E aí tinha estabelecido a obrigatoriedade de verticalização. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se nas eleições nacionais o PT se coligar com o PCdoB, nas eleições estaduais, a única coligação possível é PT e PCdoB. PT e PCdoB poderiam até lançar candidatos independentes, mas se fossem coligar, um só podia coligar com o outro por causa da verticalização. E aí vem o nosso legislador e fez uma emenda à Constituição alterando o artigo 17 da Constituição para dizer que não existe mais obrigatoriedade de verticalização, beleza?
Então, principalmente, gente, porque no interior, nos municípios, não existe muito de ideologia partidária, não. É comum o indivíduo passar por todos os partidos e ser presidente de todos os partidos. E aí os partidos lá não tem muito de ideologia como tem os órgãos nacionais e estaduais, não. E essa verticalização acabava tumultuando um pouco a vida dos municípios. Então é importante vocês lembrarem que hoje nós não temos mais a obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito estadual, nacional e municipal. Não tem mais verticalização. E aí, seguindo aqui no nosso artigo 17, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Então, os partidos devem estabelecer nos estatutos as normas de fidelidade partidária e as sanções para aqueles candidatos que não seguirem essas normas. Tivemos no ano de 2019 uma treta envolvendo uma jovem deputada do estado de São Paulo, salvo engano, chamada Tabata, que é do PDT, e ela andou votando contra a indicação do partido, e o partido queria enquadrá-la, queria expulsá-la do partido, alegando que ela não estava sendo fiel aos ideais, ao programa do partido. Então, cada partido é livre, tem autonomia para estabelecer nos seus estatutos normas de fidelidade partidária. Lembrando, isso é muito importante, que essa autonomia dos partidos não é uma autonomia absoluta. É uma autonomia nos termos e limites da lei, nos termos e limites da Constituição. Tudo bem? E aí outra questão importante para nós é o seguinte: como que se dá a criação de novos partidos? Vamos imaginar que a gente queira criar um novo partido no Brasil. Qual seria as condições para a gente criar esse partido? Como que isso é feito? E aí lembrando, é livre. E nós temos hoje no Brasil, gente, 33 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. É muito partido, né? E se eu falar para vocês que nós temos mais 50 com processo de criação iniciado Brasil afora? Então, é óbvio que não vamos ter os 50 aceitos, mas se a gente tiver 20, nós daqui a pouco teremos 50 partidos no Brasil e a galera abusa do que a Constituição traz, chamando de pluripartidarismo. E justamente por causa desse número absurdo de partidos que nós temos, os partidos estão perdendo força. Não na prática, no sentido de que eles ainda são instrumentos obrigatórios para a disputa de eleições, mas as pessoas não confiam mais nos partidos políticos, as pessoas não se identificam com a grande maioria dos partidos políticos, e isso se deve em parte, né, ao grande número de partidos políticos que nós temos. Mas vamos criar mais um aqui, o PDC, Partido dos Corredores do Brasil. Eu resolvi que eu queria virar corredor agora, estou treinando para correr minha segunda maratona, e eu acho que os corredores, né, nós que adoramos fazer um Cooper, adoramos correr grandes distâncias, nós merecemos algumas regras próprias para nos proteger dos ciclistas, para nos proteger dos motoristas, para que a gente possa ter incentivos nos nossos trabalhos, para que a gente possa sair mais cedo para treinar, possa chegar mais tarde, no dia que a gente treinar de madrugada, e eu resolvi reunir num partido pessoas que vão apoiar essa ideia, para que a gente possa tentar criar um novo partido no Brasil, Partido dos Corredores do Brasil, PDC. O que é que precisa? Nós temos algumas fases, gente, para a criação dos novos partidos. E a primeira fase para a criação de novos partidos é a chamada aquisição da personalidade jurídica. Então, a primeira coisa que nós precisamos para criar um partido e para deixá-lo apto a disputar eleições é assegurar esse partido uma personalidade jurídica. E como que isso se dá? Tem algumas etapas a serem seguidas aqui. Primeiro, eu tenho que reunir 101 membros fundadores. Então tem que achar outros 101 corredores e falar com eles: meus amigos, vamos criar um novo partido, eu conto com seu apoio. 101, o número é esse. Eu tenho 101 pessoas no Brasil com os mesmos interesses para que a gente possa dar início à criação de novos partidos. E aqui em Belo Horizonte, eu tenho uma equipe de corridas. E essa equipe de corrida tem mais de 100 pessoas. Eu posso utilizar essas 100 pessoas na criação do PDC? Não, não posso.
Até posso, mas as 101 pessoas, elas têm que estar divididas em pelo menos 9 estados da federação. Então tem que pegar 20 aqui de Belo Horizonte, 30 lá do Rio de Janeiro, 50 do Amapá, outros 15 de São Paulo, 30 do Distrito Federal. Eu tenho que ter pelo menos 9 estados diferentes envolvidos nessa criação. Então 101 membros, fundadores, reunidos em pelo menos 9 estados da federação. Depois que eu tiver esses 101 membros fundadores, e eu vou recolher a assinatura desses membros fundadores, nós vamos redigir um programa do partido, e o programa é um documento que traz as ideologias daquele partido, o que aquele partido defende. Então, nós do PDC, nós defendemos a liberdade do indivíduo para praticar corridas de curta, média e longa distância. Nós defendemos o incentivo fiscal para empresas que adotarem programas incentivando a corrida. Nós defendemos a necessidade de se criar postos de saúde avançados para o estudo de lesões para os corredores. Então esse é o nosso programa. Então nós precisamos elaborar um programa e um estatuto, que é um outro documento que vai conter regras de conduta dos filiados e regras de funcionamento do próprio partido, entendeu? Então nós reunimos essas 101 pessoas, 101 membros fundadores, e vamos fazer uma reunião dos 101 membros fundadores para a aprovação do programa e do estatuto. Depois que a gente tiver a aprovação do programa do estatuto nessa Assembleia, nós devemos publicar tanto o programa quanto o estatuto no Diário Oficial da União. Cuidado, informação relevante. A publicação tem que ser no Diário Oficial da União. Eu já vi banca afirmando que a publicação pode ser no jornal de grande circulação, por exemplo, ou no Diário Oficial do Estado ou do município. Não pode. Criação de partido, a publicação do programa do estatuto tem que ocorrer no Diário Oficial da União. Tudo bem? Depois de publicado, nós, membros fundadores, vamos lá no cartório de registro das pessoas jurídicas do local da sede do partido para registrar. E aqui tem uma informação importante também que vai chover em prova agora. Por quê? Até recentemente, a sede do partido necessariamente tinha que ser na capital federal. Hoje não. Hoje, os próprios fundadores podem definir a sede do partido em qualquer local dentro do território brasileiro. Então, se você quiser que a sede do partido seja lá no município de Goiânia, você pode ir lá no cartório de registro de pessoas jurídicas de Goiânia, você vai registrar aquelas atas e aquele estatuto e aquele programa do partido, ok? Depois o partido vai conferir, o cartório vai conferir, né, aqueles documentos e vai expedir uma certidão de inteiro teor. Depois desse prazo, gente, depois de registrado, a gente tem um prazo de 100 dias para requerer perante o TSE a obtenção de personalidade jurídica. Então, os membros fundadores têm o prazo de 100 dias após o registro no cartório para requerer ao TSE a obtenção da personalidade jurídica. Obteve personalidade jurídica, os membros do cartório, os membros do partido, aquele partido pode disputar as eleições? Ainda não. Quando o partido adquire personalidade jurídica, a única coisa que ele tem agora é que ele existe no plano jurídico, podendo contrair obrigações. Então, aquele partido pode alugar uma casa para ter uma sede, pode contratar empregados, pode adquirir um veículo, por exemplo, adquirir material de escritório, pode pleitear algumas questões em juízo, porque ele é uma pessoa jurídica, né? A gente tem que lembrar que pessoa jurídica, ele é titular de direitos e obrigações, mas ainda o partido não está apto para disputar eleições. Nós teremos então uma segunda fase de criação. Então a primeira fase, como nós acabamos de ver, é a aquisição da personalidade jurídica. A segunda fase é a comprovação do apoiamento mínimo. O que é isso, gente?
comprovação do apoiamento mínimo. Para que o partido possa estar em funcionamento, ele precisa comprovar que ele tem apoio de pessoas. Então, eu preciso comprovar que o meu partido tem uma causa tão relevante que tem gente no Brasil inteiro aderindo a essa ideia. Então, nós vamos atrás dos corredores do Brasil inteiro para que a gente possa buscar apoio. E como que a gente vai comprovar esse apoio e qual apoio a gente precisa ter? A resposta está lá no artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 9.096 de 95, no Estatuto dos Partidos Políticos, diz o seguinte: só é admitido o registro do Estatuto de Partido Político que tenha caráter nacional. Ok? E o que é caráter nacional? Considerando-se como tal aquele que comprove, no período de 2 anos, o apoiamento de eleitores não filiados a partido político, correspondente a pelo menos 5,5%, né, dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos em branco e nulos, distribuídos por 1/3 ou mais dos estados, com um mínimo de 10% do eleitorado que haja votado em cada um deles. Então, vamos dar uma simplificada nessas informações para vocês aqui. Então, eu preciso, para comprovar o apoiamento mínimo, de 0,5%, meio de assinatura, de pelo menos 0,5% dos eleitores que votaram nas últimas eleições para a Câmara dos Deputados. Câmara dos Deputados. Então, vamos imaginar o seguinte: nas últimas eleições, nós tivemos 100 milhões de votos. 100 milhões de votos para a Câmara dos Deputados. Todo mundo que votou para deputado federal no Brasil inteiro, somando todos os votos, nós tivemos 100 milhões de votos. Então, o PDC, Partido dos Corredores, ele vai precisar arrumar 500 mil assinaturas. Então, nós estamos falando de 500 mil assinaturas de pessoas não filiadas a nenhum partido político. Então, tem que sair por aí colhendo assinaturas. E quando eu colher essa assinatura, eu posso pegar qualquer assinatura? Não, não, não. Olha que o negócio é simples. Não é simples, não. Como que eu faço? Eu colho a assinatura, o nome, o número do título de eleitor, a zona eleitoral daquele eleitor. E aí, quem tiver colhendo assinaturas, ele vai dividir a lista de assinaturas por zonas eleitorais. Por quê? No dia que ele for registrar essas assinaturas lá nas zonas, lá no TSE, o TSE vai pegar e vai mandar para cada zona eleitoral dizendo o seguinte: olha, confere para mim essas assinaturas nessa zona aí e confere se esse eleitor ele é filiado a partido político. Então, lá no cartório eleitoral, o servidor da Justiça Eleitoral vai pegar o caderno de votações e vai conferir a assinatura para a criação do partido com a assinatura do caderno de votações. Se bater uma com a outra, tá ok. Se não bater, vai ser descartado. E aí o cartório eleitoral vai mandar uma correspondência lá para o TSE: olha, daquelas 10 mil assinaturas que vocês mandaram aqui, 3 mil não bateram não, então ignora. E aí eu tenho que ter então 500 mil assinaturas conferidas pela Justiça Eleitoral. Vejam, não é simples, é difícil criar um partido. Não sei se vão se lembrar da eleição de 2014, salvo o melhor juízo, que a Marina Silva tentou criar a rede, né? Ela não conseguiu porque as assinaturas ali da região do ABC Paulista não bateram uma com a outra. Então, não é qualquer assinatura. A assinatura ela é conferida pela Justiça Eleitoral. E além disso, gente, nós temos que ter essas 500 mil assinaturas reunidas em pelo menos 9 estados da federação. Em pelo menos 9 estados. E nesses 9 estados, eu não posso também pegar um número absurdo em estados grandes e um pouquinho em estados pequenos, não. Tem que ter pelo menos 0,1% dos eleitores de cada estado. Então vejam, eu preciso demonstrar
que o meu partido tem um grande apoiamento, ou seja, eu preciso de 500 mil eleitores dispostos a apoiar a criação desse partido. Depois desses 500 mil eleitores, eu tenho que demonstrar o caráter nacional do partido, dividindo esses 500 mil eleitores em pelo menos 9 estados, com não menos que 0,1% dos eleitores de cada estado. Beleza? Recebidos essa documentação, vai ter o prazo de 15 dias, prorrogáveis por mais 15, para conferência das assinaturas, ver se está tudo ok, e expedição da certidão. Então, em regra, a Justiça Eleitoral tem 30 dias após a entrega das documentações para conferir, para ver se está ok e dar prosseguimento. Então, a segunda fase da nossa criação do partido é a comprovação do apoiamento mínimo. E temos a terceira fase para a criação do partido, que é a obtenção do registro perante o TSE. Então, após a aquisição da personalidade jurídica, após a comprovação do apoiamento mínimo, o partido vai requerer ao TSE que registre esse partido para que só assim ele possa vir a disputar as eleições. Então, algumas regras sobre a obtenção de registro. O pedido do registro será distribuído ao relator em 48 horas. E aí o relator vai mandar os autos em 10 dias para que o PGR, para que o Procurador-Geral da República se manifeste. Se for encontrada alguma irregularidade, um prazo de mais 10 dias para diligências e o registro vai sair, então, em 30 dias. Então, após as diligências, o Tribunal Superior Eleitoral tem 30 dias para registrar o partido político. Eu trouxe aqui uma informação extremamente importante também, que é o seguinte: essa decisão é uma decisão de natureza vinculada, ou seja, preenchidos os requisitos, não pode o partido político deixar de ser criado para... O TSE não pode negar a criação desse partido. Por quê? Porque ele, diante daqueles requisitos, ele é obrigado a conferir registro. E só então, depois do partido registrado no TSE, é que ele estará apto a disputar eleições, a receber verbas do fundo partidário, a ter acesso ao programa eleitoral de rádio e televisão e por aí vai. Tranquilo? Então, vejam só que não é simples a criação de novos partidos no Brasil e mesmo assim nós temos um número absurdo de 33 partidos registrados. Mas vamos dar uma seguindo aqui. Próxima questão importante para nós sobre partidos políticos é o famoso funcionamento parlamentar. Como que se dá o funcionamento dos partidos nas casas parlamentares? E aí tem a chamada cláusula de barreira, prevista lá no artigo 13 da Lei 9.096 de 95, que diz o seguinte: tem direito a funcionamento parlamentar em todas as casas legislativas para as quais tem elegido representante, o partido que, em cada eleição para a Câmara dos Deputados, obtenha o apoio de, no mínimo, 5% dos votos apurados, não computados os brancos e os nulos, distribuídos em pelo menos 9 estados, com um mínimo de 2% do total de cada um deles. Essa regra, gente, do artigo 13 da Lei 9.096 é a chamada cláusula de barreira. Qual que foi a ideia do legislador? Seguinte, olha, nós temos muitos partidos, então nós temos que dar um jeito de limitar a quantidade de partidos. Como que a gente vai fazer isso? Aquele partido que não obtiver nas eleições para a Câmara dos Deputados o número de pelo menos 5% dos votos válidos, não vai ter funcionamento parlamentar. Então, a ideia é o seguinte: se eu tive 100 milhões de votos para a Câmara dos Deputados no Brasil inteiro, para ter funcionamento parlamentar, um partido precisava comprovar ter pelo menos
no país inteiro, somando todos os votos, 5 milhões. Então, o partido que não obtivesse pelo menos 5 milhões de votos nas eleições para a Câmara dos Deputados não teria funcionamento parlamentar. E o que quer dizer, gente, funcionamento parlamentar? Quer dizer que aquele partido não vai ter direito a participar das comissões, não vai ter direito a formar a mesa diretora. E aí, isso ia esvaziando o partido. Porque se você é deputado federal, é óbvio que para demonstrar a sua atuação, você quer participar de uma comissão, você quer compor a mesa, quer ser presidente, vice-presidente, tesoureiro. E se você está impedido de fazer isso por causa do seu partido, o que você vai fazer? Você vai trocar de partido. Então a ideia da cláusula de barreira era uma ideia até certo ponto louvável, porque visava de fato reduzir esse número absurdo de partidos que nós temos. Porém, alguns partidos menores foram ao Supremo Tribunal Federal e apresentaram 2 ações diretas de inconstitucionalidade. A ADI 1351 e a ADI 1354. E esses partidos alegavam que essa cláusula de barreira, ela violava a Constituição porque tirava o direito das minorias. Dizia que aqueles partidos políticos que tradicionalmente defendem minorias sociais, eles normalmente têm poucos votos mesmos. Então eles não conseguiriam atingir esse resultado e, consequentemente, não teriam funcionamento parlamentar e, consequentemente, as minorias não seriam representadas. E com base nesse argumento, vem o Supremo Tribunal Federal e diz que esse artigo 13 da Lei dos Partidos Políticos, que institui a cláusula de barreira, ele seria inconstitucional, beleza? Então nós não temos mais essa cláusula de barreira, mas essa expressão é uma expressão importante para vocês guardarem. Cláusula de barreira é um requisito que impede o acesso a determinado cargo, a determinada situação. Então nós temos, por exemplo, em concursos públicos, cláusulas de barreira. Como assim, professor? O concurso não fala lá que o candidato que não tiver 60% dos votos vai ser eliminado? Essa é uma cláusula de barreira. Então aqui, para os partidos políticos, nós não temos mais, porque o STF disse que ela é inconstitucional. Tudo bem? Vamos seguindo ainda. Do programa e estatuto dos partidos políticos. Nós já vimos as diferenças entre programa e estatuto. Programa é aquele documento que contém a ideologia do partido, aquilo que o partido visa defender, visa alcançar. E o estatuto é o documento que contém as regras de funcionamento do partido, regras para filiação, regras para candidatura. Tranquilo? As normas sobre o que deve conter no estatuto estão previstas lá no artigo 15 da Lei 9.096, que não costuma cair muito de prova, não, mas nunca é demais a leitura. O que cai de verdade em prova é o que está previsto nesse artigo 15A aí, que diz o seguinte: a responsabilidade, inclusive civil e trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a sociedade de outros órgãos de direção partidária. O que é que isso quer dizer, gente? Na prática, a história é a seguinte: imaginem que um órgão municipal, um diretório municipal de partido, ele está começando a funcionar sozinho e ele contrata uma empregada, contrata uma funcionária para trabalhar lá como recepcionista, como secretária. E aí, por algumas dificuldades financeiras, o diretório municipal para de pagar aquela funcionária e manda ela embora. Aquela funcionária vai na Justiça do Trabalho para poder requerer os seus direitos. E aí, até bem pouco tempo atrás, ela sabia que quem tinha dinheiro de verdade era o órgão nacional daquele partido. O órgão estadual, o órgão municipal não tinham. Então, ela ajuizava a ação contra o órgão nacional. E hoje, o entendimento é que não cabe. Não há solidariedade entre os órgãos partidários. As obrigações, como cada órgão possui uma personalidade jurídica própria, cada órgão de direção, seja ele municipal, estadual ou federal, é responsável pelos seus próprios atos. Tranquilo?
Vamos fazer uma pausa por aqui nos partidos políticos. Daqui a pouco a gente volta, vou ali tomar uma água, comer um pãozinho de queijo e volto para a gente continuar falando sobre os partidos políticos. Então, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.